Quem se comunica está muito à frente. Quem se comunica tem muito mais condição de alcançar pessoas. Quem se comunica vai muito mais do que quem é técnico, do que quem sabe. A comunicação é mais importante que o conhecimento. Pensa comigo, eu sou advogado, sou contador. Eu tenho o advogado que é técnico, é o cara que sabe tudo, mas ele não sabe conversar. Mas ele não sabe vender o que sabe fazer. Então ele é muito técnico, mas ele acaba ficando dentro de um escritório fechado e com poucos clientes e vivendo uma vida limitada, porque não aprendeu a se comunicar. A pessoa que se comunica, ela está na linha de frente, ela está em contato, ela está nas principais mesas, ainda que ela não sabe tudo, mas ela conecta com quem sabe, e ela contrata alguém que sabe para fazer o que ela não sabe. A comunicação ela é muito importante, e talvez você tenha medo de se comunicar, medo de falar em público, ou melhor, medo de falhar em público, medo de um palco. E é normal, porque tudo que você não fez te dá medo, tudo que você não exercitou te dá insegurança. Agora, até quando você não vai se exercitar? Até quando você vai ficar limitado? Porque para você cumprir o seu chamado, você tem que se comunicar. Você vai ser luz do mundo, as pessoas vão chegar até você. E você não pode ser uma pessoa de comportamento passivo na área da comunicação, você tem que ser uma pessoa de comportamento ativo. É você quem fala, é você quem conversa. Por exemplo, num diálogo, quem é que manda num diálogo? É quem faz as melhores perguntas. Então, num diálogo, você sai à frente, num comportamento ativo na comunicação, fazendo perguntas. E a pessoa responde, você conduz aquele diálogo para onde você quer, fazendo as perguntas certas. É tudo treinamento. É tudo treinamento. E para subir aqui para dar uma palestra, da mesma forma. Antigamente, para dar uma palestra, a gente estudava, preparava, e vinha com slide, vinha com anotação. Chega uma hora que você só fala, Senhor, o que eu vou falar? Fala no meu coração. O que as pessoas precisam ouvir? Porque se eu vou preparar uma palestra, eu vou preparar tecnicamente aquilo que eu acho que vocês precisam receber. Mas se eu estiver conectado com Deus, Ele vai me dar aquela palavra que eu sei que vocês estão precisando, que é Ele que vai conduzir, para ativar, para levantar. E aí você fica uma pessoa mais leve, porque você não se preocupa muito com tudo, com as formalidades, porque Ele está em você e você treinou para chegar lá. A comunicação ela é fundamental para cumprir o propósito de vida que você tem. Quando eu sempre eu queria muito dar palestra, então eu sempre me inventava em alguma coisa, em um curso, em alguma coisa assim. Mas quando eu entrei em pânico foi quando eu comecei a dar aula na faculdade. E na minha cabeça ficava assim, eu não vou dar conta, porque os alunos vão me perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. E eu encarei aquele processo de dar aula na faculdade para poder perder o medo de falar em público. E eu me lembro que eu chegava na faculdade, eu era muito jovem naquela época, ainda sou, mas era um pouquinho menos, né? E aí eu me lembro que eu ia para o banheiro orar, até o sinal bater. E dava dor de barriga, eu ficava assim, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quando eu cheguei, aqueles meninos tudo que não queria nada com nada, naquela bagunça, aquela confusão, e a minha aula era aula técnica, aula de administração financeira, ou seja, cálculo, eu ficava assim, se eu perder a ideia do cálculo, o que eu vou fazer? Mas eu encarava. E o aprimoramento, se eu olho as minhas palestras de antigamente, eu falo, meu Deus, que horror. Mas o aprimoramento, ele vai te levando para um patamar maior. O problema é que às vezes você não faz alguma coisa e já recebe aquele capuz assim, eu não sei fazer, e aí não se esforça para começar a fazer. Porque tudo aquilo que você não sabe, você pode ficar um expert se você treinar. E se você entender que falar em público, que dar palestra, não é uma questão de luxo ou assim, de vaidade, é uma questão de necessidade para quem quer ser um gerador de vidas no reino, você vai encarar essa. Então nisso, o falar em público, o fazer network, o estar envolvido nesse movimento, curso, mentoria, isso é muito importante, porque isso te leva para um nível maior de influenciar pessoas. E você vai perceber que você vai curar muitas pessoas nas lives que você fizer pela história de vida que você tem. Porque os desafios que você superou, eles são desafios que pessoas precisam superar também. E você vai começar a falar e você vai ver o quanto que você está retendo coisas que é para você entregar e transportar na vida das pessoas. E você tem um público, está muito fácil. Você pega o celular e abre e fala com o mundo todo. Então por que não fez isso ainda? Por uma série de bloqueios, de pensamentos. Mas você para de pensar, simplesmente vai e faz. Porque o apóstolo Paulo falou, que nós somos cartas vivas nessa geração. Eu quero que você entenda isso. Naquela época, as mensagens eram transmitidas via carta. Então, pegava-se um pergaminho, escrevia e levava a mensagem, ok?
E Paulo fala que hoje nós somos as cartas vivas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos a própria mensagem. Eu quero que você entenda que a mensagem, ela é você. Você carrega a mensagem, mas a mensagem, ela é você. Ou seja, em todo momento você vai estar transmitindo uma mensagem para alguém. Na forma de você pensar, se comportar, agir, a própria mensagem é você. Às vezes a pessoa, o comportamento dela fala tão alto, tão negativo, que não adianta ela pregar a palavra que ninguém vai ouvir. Porque o comportamento é ruim. A forma de tratar as pessoas simples, a forma de interagir com as pessoas, a educação, a forma de se comportar. Então não esqueça que nós somos a mensagem. Em todo tempo nós somos a mensagem. Nós não carregamos a mensagem, nós somos a própria mensagem. Então por onde você está, você vai falar que estilo de vida você tem, quem você crê, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Você fala isso com o seu comportamento, com a sua conversa. Quanto mais você se comunique, quanto mais você prospera, mais condição você tem de alcançar mais e mais pessoas. Se você se torna uma pessoa influente, uma live com muita gente, uma palestra com muita gente, você tem a oportunidade de transmitir para a pessoa quem de fato você é. Quem de fato você é. A pessoa que tem poucas pessoas conectadas com ela, ela alcança poucas pessoas. E às vezes fica uma vida inteira falando sempre as mesmas pessoas, uma roda muito pequena de amigos. Mas a partir do momento que você pisou nessa plataforma aqui, tem um negócio diferente acontecendo. Porque aqui a gente desafia você a mudar de vida de verdade. Porque talvez nunca alguém tinha falado com você de uma forma tão direta como eu estou falando agora, para você ter a consciência. E a partir do momento que você tem a consciência, aí vem a grande responsabilidade. Vocês lembram da palavra dos 10 talentos? Teve uma pessoa que recebeu um talento e multiplicou por 5, outro multiplicou por 2, e um enterrou de medo, de medo. Então, Deus condenou aquela pessoa que enterrou, pegou aquele talento e deu para quem tinha muito. Sabe o que mostra isso? Quanto mais você tiver e multiplicar, mais você vai ter ainda. E o medo que você tiver de fracassar vai te levar ao fracasso. E o medo que você tiver de não dar certo vai te levar ao ponto que não dá certo. Então a nossa vida, ela é desafio. O tempo todo desafio, desafio, desafio. Você sempre tem que ter um desafio para você enfrentar. Meu tempo está acabando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por que a comunicação é importante para uma mãe empresária? Então, primeira coisa, quando a gente é mãe, é pai, né? Eu tenho um bebê de 11 meses, vai fazer um ano agora, esse mês. E tenho um filho de 26 anos, com a mesma esposa. Todo mundo pergunta, não pergunta mais, pensa, é a mesma mãe? É a mesma mãe, sou casado há 27 anos, tá? É uma história aí que depois eu posso contar. Então, a primeira comunicação é a comunicação não falada. É o que você faz em casa, que os filhos vão copiar, totalmente. Seus filhos vão ser uma réplica sua. Então, essa comunicação não falada em casa, ela é muito importante, porque vai transmitir a verdadeira mensagem de quem você é. Então, não adianta dar eu tenho um livro chamado 1000 Códigos de Sabedoria, e um dos códigos que eu mais amo ali é o seguinte, tem, né? Se os aplausos no palco da vida não se confirmarem nos bastidores do lar, o show não valeu a pena. Ou seja, eu venho aqui só aplaudido, pá, chego em casa, o filho tem medo de mim, a esposa não respeita, sou um cara violento. Não rola. Então a comunicação, ela é importante, primeiro aquela não falada, é a comunicação do seu próprio corpo e do seu próprio estilo de vida. Porque quem está perto vai ler quem é você. E depois, como empresária, é se comunicar para poder alcançar pessoas, alcançar pessoas, alcançar pessoas. Aumentar o nível do seu repertório, aumentar o nível do seu network, aumentar o nível do seu contato. Se você se comunica bem, gente, às vezes a gente vai num evento de nada, um aniversário, uma festa, que não tem nada, e ali você fecha um grande negócio. Às vezes você senta para tomar um café com a pessoa e conecta aquilo que você tem, aquilo que a pessoa precisa, e conecta um grande negócio. Tudo por causa da comunicação. Se você não se comunica bem, você está ganhando muito menos do que você poderia ganhar. Entenda isso. Se não se comunica bem, você está ganhando pouco demais diante daquilo que você podia ganhar. A comunicação é muito importante. E aí você, como empresário, se comunica para conectar, para aumentar seu network, e como mãe, como família, você vai se comunicar para poder realmente transmitir os seus valores. Quem aqui sentiu que tem um outro propósito de vida? Que tem uma outra missão a cumprir? Você sentiu mesmo? Tem algo para cumprir? Então vamos começar isso hoje. Vamos começar isso hoje de verdade? Vamos começar a entender que tudo que você fizer daqui para frente vai ser intencional. Tudo que você fizer aqui para frente vai ser focado no reino. E aí te dá uma motivação a mais, né? Não é só por ganhar aqui ou por fazer.
Porque, vou te falar uma coisa, para quem tem 10 milhões, ter 11 não faz tanta diferença, ter 13 não faz tanta diferença. Chega um nível de vida que você está que já não vale mais. Agora, quando você conecta isso a um propósito, você não vai parar nunca. Você nunca vai parar, pensar em parar, descansar. Eu vou descansar lá na eternidade. Enquanto eu não estiver lá, eu vou continuar botando pressão na vida aqui.